A paz do Senhor aos ouvintes desta mensagem, sejam em que tempo for ou em que local que você estiver ouvindo a pregação da palavra de Deus, que você possa ser agraciado pelo Senhor. Deixe o seu like para ajudar o canal. O texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4, do versículo 1, que disse: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio a mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Nesse texto, eu prego sobre um tema: o poder do Evangelho na vida dos que crerem. O versículo 1, a palavra de Deus diz que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. Por que Jesus fazia mais discípulos do que João? Porque a conversa de Jesus era mais convidativa. O poder de persuasão das palavras de Jesus era mais forte. Alguém há de concordar comigo? As curas que Jesus fazia, os milagres que Jesus operava eram mais convincentes. Os ensinamentos de Jesus eram mais atraentes do que os ensinamentos de João Batista. Quando os fariseus pensaram que tinha se livrado de João Batista, foi aí que Jesus aparece no cenário, causando mais aborrecimento do que João Batista. Porque o sucesso do evangelho na terra aborrece Satanás, aborrece o mundo perdido. A virtude do evangelho irrita e revolta o inferno. Mas a luz da realidade do Evangelho de Cristo precisa brilhar nos terrenos e nos campos ressequiados da vida de desespero e de ignorância espiritual, como estava a vida da mulher samaritana. Escuta, uma mulher samaritana buscará água ao meio-dia. O texto sugere a sua pobreza. O texto sugere a discriminação também, porque ela não era casada. Aqui aprendemos, nesse texto, o quanto Deus aprova a diligência simples e honestas de nossas vidas. Aprendemos também como a providência divina nos traz propósitos gloriosos por meio de acontecimentos que parecem ser acidentais. Mas é Deus na causa. É Deus providenciando o melhor para aqueles que crêem nele. No versículo 7, Jesus pede água à mulher de beber. A mulher estranha o fato de Jesus não demonstrar hostilidade contra um samaritano. No versículo 10 desse texto, Jesus fala à mulher samaritana sobre a água viva. A mulher olha nas mãos de Jesus e não vê um balde. Ela continua olhando e não vê uma grande corda. E o poço é fundo
Ela sabe que o poço de Jacó era fundo. Apenas com uma grande corda, com um balde atado em sua ponta, conseguiria tirar a água daquele poço, mas ela olha nas mãos de Jesus, não vê nada disso. Ela olha na mão de Jesus, não vê os meios para tirar a água. Ela fecha a sua própria conclusão, dizendo: tu não tens com que tirar, porque o poço é fundo. Hoje não é muito diferente. Existe crente que não confia em Jesus mais do que pode ver, não acreditam em suas promessas, não acredita nas promessas do Senhor. Caso os meios da realização da mesma promessa não estiver à vista, isso não é fé, irmãos. Se você vê os meios, isso não é fé. Quando o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ele está falando de algo que não está à vista. Ele está falando de algo que só através de uma crença viva em Deus, de uma fé viva em Deus, de que você pode ver o invisível, ver a porta, ou digo melhor, ver a saída onde não existe a porta. Fé é você andar sem chão no dia seguinte. Fé é você fechar os olhos, levantar a perna para dar a passada sem ver o chão, mas crendo que quando for necessário os seus pés firmarem, eles vão firmar, porque o chão vai estar lá e o chão é real e os seus pés vão firmar. Isso é fé. Fé é você caminhar rumo ao céu, sem ver o céu, mas tendo a certeza que quando for necessária a vista, você verá o céu, porque o céu é real. Isso é fé. Muitos de nós temos a nossa fé igual à fé da mulher samaritana. Só através dos meios. Quando ela olhou que não viu um balde, não viu uma grande corda, ela fechou a conclusão: tu não tens com que tirar. No versículo 23, Jesus disse: chegou a hora. Essa é a hora. Essa hora que Jesus diz no versículo 23, hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Essa hora não é o tempo, e nem tampouco o lugar estabelecido, mas é a atitude do coração e mente aplicado na forma de adoração. É a maneira de adorar. E naquele tempo, Jesus, no seu ministério terreno, já dizia para a mulher: chegou a hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Tiago nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade, no capítulo 4, versículo 9, dizendo: lamentai e chorai, transformais a vossa alegria em tristeza e o vosso riso em pranto. Tiago está dizendo, amigo, que ao chegar à igreja, alegre, feliz, você dobra o joelho e começa a sentir as suas misérias. Começa a sentir na igreja, no culto de hoje, as suas fraquezas. Arrepende. Você que chegou na igreja alegre, feliz, abraça um, abraça outro. Pergunta pelo irmão, todo alegre, sorridente, ao dobrar o joelho. Você precisa transformar a alegria que você chegou na igreja em choro, em tristeza, porque você sentiu que você é um miserável, que não merecemos nem o ar que respiramos. E quando o crente chora na presença de Deus, essa é a verdadeira adoração, quando nós lamentamos as nossas misérias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 9, ele diz: porque Deus, a quem eu sirvo em espírito
e no evangelho de seu Filho, me é por testemunha. Aqui Paulo coloca Deus como testemunha da sua adoração, que é verdadeira. Será que todo crente, será que todo servo de Deus possa agir como o apóstolo Paulo agiu, chamando Deus por testemunha da sua oração, adoração, da nossa adoração? De que forma estamos adorando a Deus? Só para finalizar, Jesus te ama e Ele te chama, e Ele te chama, Ele nos chama a um concerto. Estamos vivendo nos últimos tempos. Em breve a igreja vai embora dessa terra e estaremos dando um adeus para todos os nossos sofrimentos. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.